Rubinho, tem dó, não? Não, o Breno, o Fael até pegou no pé dele no bastidores, falando que depois que ele começou a acompanhar fora de casa, o Atlético começou a ter uma queda Não, de é rendimento. maldade, isso é mentira. Jogando as suas costas, né, Breno? Mas o Atlético fora de casa até, de certa forma, regula. E para quem não acompanha o dia a dia, estão aqui 3 setoristas do Atlético que acompanham o dia a dia, viaja. Você também pode responder a pergunta, Henrique. Em termos de clima, eu sei que não dá para saber ao certo, mas tem essa dúvida ou não? É o mesmo clima do ano passado? Essas viagens, os jogos fora de casa, como o Atlético vem encarando, e até mesmo em campo, para sentir a tranquilidade dos jogadores. Como que no Mineirão a coisa não está acontecendo? Pois é, né? A gente que está acompanhando as viagens, eu acho que a vitória contra o Fluminense ela foi muito importante. A chegada do Atlético em Santos foi bem diferente. Eu senti o clima da delegação, um astral, sabe, mais positivo. Eu entrevistei o Hulk, ele disse 13 anos sem vencer, 13 é galo, né? Dá para quebrar. Eu senti o pessoal mais... Usaram muito isso lá em Santos, né? Mais aliviado, porque... aquela vitória contra o Fluminense era importante demais naquele momento para poder tirar essa coisa. O Cuca não tinha ganhado nenhum jogo no retorno dele dentro de casa. Então eu acho que isso foi muito importante. Agora, o empate ontem contra o Ceará atrapalha muito esse prosseguimento, sabe, Rubens? Porque imaginava-se que o Atlético ia emplacar 3 vitórias seguidas, né? O resultado contra o Santos era um resultado bem mais difícil do que o do Ceará ontem. Ontem, pra gente, todo mundo imaginava uma vitória contra o Ceará. E aí esse tropeço... Agora, eu penso, o Fael colocou alguns pontos aí, eu acho que eu sou daquela situação das antigas, né? O time que tá ganhando não se mexe. O Cuca tinha conseguido ali, contra o Fluminense, uma base de um time, contra o Santos ele consegue a mesma base do time. Ele não tinha o Hulk, ele tinha a volta do Keno, não tinha o Everson, mas eu acho que ele não precisava mudar como ele mudou ontem, de uma maneira que ele coloca o Zarate e o Nath para jogarem ali naquele meio de campo. Eu acho que a coisa deu uma embolada. O Sacha como falso 9, eu não gosto. Não acho que é um cara que ele já demonstrou que ele não tem essa efetividade, né? E eu acho que ali o Atlético teve dificuldades, que a gente não imaginava que ia ter contra o Ceará, né? E o Hulk, para mim, hoje, eu acho que até um ponto legal pra gente discutir aqui, eu acho que existe uma Hulk dependência hoje, muito grande. O Atlético com o Hulk é um, sem o Hulk é outro. O poder de finalização do Hulk naquele gol do Santos, né, Henrique? A gente tava lá, a gente viu. Sim. É uma coisa... Pô, quando o Guga rola pra trás, a gente já sabe. Gol, ali não vai errar. O Atlético ontem teve várias oportunidades parecidas, do mesma distância, e não conseguiu fazer o gol. Então eu acho que tem um peso. Acho que o ambiente, o Rubens, ele vai muito de acordo com a sequência de vitórias, porque a pressão vai dando uma amenizada em alguns pontos, né? E eu acho que o time chegou em Santos com uma pressão menor. E conseguiu, né, jogar e sabia que era muito difícil. Se perdesse, ia ser uma coisa que todo mundo ia falar, pô, perdeu, olha como ninguém ganha aqui há 13 anos. Seria levado de uma maneira diferente. Agora, ontem contra o Ceará, esse empate, essa semana toda que o Atlético vai ter, eu até acho melhor ele jogar fora contra o Flamengo do que se fosse aqui no Mineirão, porque talvez a pressão fosse maior em cima dele aqui no Mineirão. Tá certo.